Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje vamos falar sobre um hábito extremamente nocivo à vida humana, pois é tabagismo. Mata cerca de 200 mil pessoas por ano aqui no Brasil, cerca de 90% de câncer de pulmão, pois é um hábito muito complicado e é sobre isso que a gente vai conversar neste programa com Eliane Conceição Martins de Carvalho, que é coordenadora do Centro de Tratamento de Tabagismo do CEMEG. Olá, Eliane, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta de hoje. Olá. Tudo bem. Temos também aqui a Cristina Magnabosco, que já é nossa grande conhecida, já participou de vários programas e entrevistas aqui na TV, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde. Olá, Cris, obrigado por ter vindo mais uma vez ao Câmara em Pauta. Eu que agradeço. Muito bem, então hoje vamos fazer esse bate-papo, lembrando a você que pode participar do programa com a gente, mandando seu e-mail para câmaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br, mandando aqui sua sugestão, seu elogio, sua opinião, afinal o programa é feito para você, morador da nossa cidade. Eliane, o cigarro ele pode ser considerado uma droga, efetivamente? Ele vicia? Com certeza. E hoje, uma droga mais nociva até mesmo do que a cocaína, porque ela causa uma dependência muito rápida. A cocaína, ela é nociva. Porém, o tabagismo, pela própria facilidade de aquisição, ela acaba sendo pior. Então, isso é um dos fatores muito importantes e por isso que o Ministério está trabalhando com isso. E por ser legal também, né? Uma droga legal, então. Uma droga legal. Que coisa triste. Eu tenho alguns números aqui, queria que você comentasse. Por exemplo, nos últimos 9 anos, apesar de ser uma droga comercializável e fácil de ser encontrada, o número de fumantes caiu aqui 30,7% no Brasil. Você acha que é uma mudança cultural em relação ao cigarro, que por um acaso as leis antifumo ou a propaganda que se faz negativa no próprio maço de cigarro, ou inclusive a ausência de propaganda de comerciais em televisão e em outras mídias, tem contribuído para reduzir os fumantes? Sem dúvida. E o Ministério ele tem investido nisso cada vez mais, né? Com esses programas que nós estamos trabalhando, já ampliando cada vez mais em todos os estados, né? Então, essa abrangência ministerial do Ministério da Saúde, ele tem, e com o fornecimento dos medicamentos, e ele tem facilitado de modo que tem caído realmente, né? Tem caído bem, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Mas ainda estamos longe de extinguir esse hábito, você acha? Sim, com certeza. Ainda, como você mesmo falou, uma droga lista. É terrível, até porque tem um outro dado aqui que contradiz um pouco esse, né? Mas também é bom a gente passar, que 80% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos. É verdade. O que explica esse fato, Eliane? São, na verdade, os bares, as rodas de amigos, e tudo isso começa num processo, assim, a dependência química, dependência psicológica. Então, é mais ou menos isso. Eu estou num bar com o meu grupo de amigos, né? E o meu amigo fala assim, vamos fumar um cigarro ali fora, porque hoje em dia também tem isso, você não pode fumar em ambiente fechado e tal. Vamos fumar. Aí, no primeiro cigarro, você sente assim, quase que nada. Não sentia quase que nada. Então, vamos fumar mais um. E aí começa, né? Uma dependência química, uma dependência psicológica e comportamental. Então, ela é altamente ligada. E isso, quando você não sente nada no primeiro, no segundo cigarro, isso começa a aumentar. E aí você começa a beber. E a bebida alcoólica estimula a necessidade do cigarro. Então, aí é um ciclo vicioso. É um ciclo... E depois, assim, todo mundo que começa a fumar fala assim, eu paro quando eu quiser. Não é verdade. A gente vai aprofundar bem isso aqui no programa. Mas então é um hábito também comportamental, né? Como você colocou, de estar com amigos, de fazer parte daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas que tem esse hábito de fumar. E hoje em dia, você numa roda de amigos, você não quer ser discriminado. Então, se você é um adolescente, né? Você não quer ser discriminado. Então, você começa ali naquela roda, naquele bar, e como você mesmo falou, uma droga lista, eu posso ir lá e posso ir comprar, né? Ou se eu sou menor de idade e não posso comprar, mas o meu pai fuma em casa, eu posso pegar escondido do meu pai ou não. Às vezes nem precisa ser escondido, eu posso pegar o cigarro do meu pai, ele nem vai notar, né? E o meu amigo, que é maior de 18 anos, ele pode comprar o cigarro, ele pode comprar a bebida.
Então, é comportamental, né? E bem ligado à parte psicológica e bem ligado à parte química. Mas a gente sabe que alguns menores conseguem também comprar, né, Cris? Como é que funciona esse tipo de fiscalização? Há uma fiscalização eficiente nesse sentido, de evitar que se venda cigarro para menores de 18 anos? A grande questão que a gente tem das medidas fiscalizatórias é que elas são medidas geralmente levadas aos estabelecimentos, né? Aquela questão, a gente não vai multar uma pessoa que está fumando no local que é proibido. A gente vai fazer uma ação no estabelecimento que permitiu que aquela pessoa fumasse no local inadequado. A mesma coisa na questão da venda, né? Ou de bebidas, ou de qualquer produto, né? À base de tabaco para o menor. É sempre uma ação baseada. Fora, claro, questões de conselho tutelar, que vão tratar do menor. Mas a questão da vigilância sanitária é nesse estabelecimento que está fazendo alguma ação ilegal, né? Porque nesse caso há toda uma ilegalidade desse tipo de venda. Né? Então, por conta dessa lei antifumo que existe agora, por exemplo, em locais fechados, né? Se alguém estiver fumando no local fechado, não é a pessoa que sofre a multa, é o estabelecimento. Exatamente, é o estabelecimento, né? E assim a gente tem que lembrar que o Estado de São Paulo foi um dos pioneiros, né, da questão dessa lei da proibição, né? Claro que no primeiro momento era a questão do fumódromo, que também não resolvia muito, porque você tinha a questão, né, do fumante passivo, né? Acho que a doutora pode até falar mais, mas era, né, uma questão importante. Então, assim, quando a gente faz uma lei mais restritiva, em 2009, fala não se pode fumar em nenhum local fechado. Então, se tiver paredes em volta, não pode. Você pode fumar só em lugares abertos, né, que não tem. E mesmo nesse local, por exemplo, eu vou fumar na calçada do bar. Se tiver uma porta, uma janela, não pode também, porque você não pode ter acesso à fumaça na parte interna. E aí é sempre o estabelecimento. No primeiro momento, ele vai ser multado. Se no segundo momento ele é um reincidente, vai dobrar a multa. No terceiro momento, vai ter uma interdição por 48 horas. E num quarto momento, vai ser interditado por 30 dias o local. O estabelecimento que tiver permitido esse fumante. Mas essa fiscalização, ela funciona como? É a base de denúncia? As pessoas têm que denunciar? Sim. Ou tem uma fiscalização regular? As pessoas vão passando nos estabelecimentos durante a noite, durante o dia? Existem duas formas. Existe no próprio site, né, da Secretaria de Estado um formulário, porque essa fiscalização é uma fiscalização que é feita o Estado em conjunto com o município. Então, há no site, né, se você entrar Lei Antifumo do Estado de São Paulo, há um local que diz fiscalização. Você tem um formulário em que você vai denunciar, se for o caso. Você vai denunciar onde é o local que você percebeu que está sendo utilizado o cigarro de uma forma inadequada. Você pode fazer. E existem também as blitzes, que são blitzes noturnas, que aí a gente vai nas casas, né, noturnas, porque é um hábito mais noturno, né? Não que de dia não tem, mas é principalmente nas casas noturnas, nos bares, né? Aí a gente vai em conjunto com a Secretaria de Estado, os nossos agentes municipais são cadastrados junto à Secretaria de Estado, porque é uma lei estadual, e vão fazendo essas blitzes para pegar o que tem ou não. No primeiro momento, o Estado de São Paulo, principalmente na capital, fez várias blitzes, mas hoje a gente acaba não tendo tantas blitzes, porque o que a gente olha também? A gente olha não só se tem gente fumando, mas se tem aqueles avisos padrões que é proibido fumar, se não tem cinzeiros, porque nem isso pode mais deixar disponível, né? Cinzeiro, bituca de cigarro, não pode ter nada disso que pode configurar. Se não tiver o aviso, a casa sofre sanção também? Também sofre sanção. Né? Também ela vai ser multada e também volta a questão dos 48, de interditar por 48 ou por 30. Não é só uma questão de não permitir, tem que estar muito claro, os avisos têm um padrão de tamanho, tem um padrão de visual também para essas pessoas. Agora você citou aí um formulário, né? A pessoa entra no site e preenche um formulário. Há um telefone para denunciar? Porque se for naquele momento, por exemplo, a pessoa chegar em casa depois e preencher um formulário, aquele momento vai ter se perdido, né? Pode ser que depois não aconteça. Normalmente, o que acontece? As ações da vigilância dificilmente são ações como da polícia, né? Nesse momento, a gente ligou e vem, né? Então, na verdade, é claro que a gente tem os próprios telefones da prefeitura, mas acho que dificilmente, né? Porque são medidas programadas, não vai ter uma questão, então alguém fumando agora, vem aqui, né? Isso não acontece, até porque se há um estabelecimento que permite isso, ele vai continuar permitindo ao longo do tempo, porque às vezes é um hábito, né, das pessoas utilizarem dessa maneira, né? E a gente não pode esquecer também que hoje, né, principalmente entre os jovens, tem essa questão do narguilé, né, também, que hoje um grande problema, e assim, a Anvisa e o Ministério têm feito várias medidas regulatórias, né? Porque a nossa parte de vigilância são principalmente essas medidas regulatórias.
regulatórias, né? Trabalhar para que a gente não tenha acesso, as pessoas saibam os malefícios, né? Então, as medidas regulatórias ficam por conta das vigilâncias. Vamos sabê-los agora. Só para complementar, então, acredito que o preenchimento do formulário ocasione uma blitz depois a esse local. Uma blitz depois, uma provavelmente, ida depois ao local. Né? Provavelmente. Eliane, então vamos falar um pouco dos malefícios, as doenças causadas aí pelo hábito de fumar, o tabagismo. Então, o tabaco, o cigarro como um todo, ele é composto com 4.720 substâncias. Só isso? Que Só pouco. isso. Meu pai do céu. Dentre elas, monóxido de carbono, tolueno, terbrentina, cádmio, o monóxido de carbono já falei, naftalina, né? Então, todos essas substâncias invadem o corpo sem restrição alguma. Então, se você for imaginar um indivíduo de cima embaixo, começando pelo cabelo, tá? Onde ele perde o brilho, o viço da pele, a perda dos dentes, certo? Aí começa o drama. Câncer de laringe, câncer de pulmão, a asma, a bronquite, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o câncer gástrico, a gastrite, no cérebro, o acidente vascular cerebral, que seria o conhecido como derrame, né? Então, ele invade o corpo como um todo. E quando ele não é o causador principal desse tipo de câncer ou desse tipo de doença, ele agrava as doenças que você já tem. Entendeu? Então, ou seja, se você já tem ruim sempre, né? Oi? Sempre muito ruim, ruim, sempre. ruim. Agora, o que você acha que leva, além do hábito comportamental que a gente falou, será que é mais forte do que a pessoa saber, ter esse nível de informação? Porque hoje todo mundo tem, né? Se você pesquisar em qualquer lugar, estamos aqui no programa, se você pesquisar na internet, você acha dessas 4.700 e poucas substâncias, quase 5.000 substâncias que você tem num cigarro que você fume. Então, a pessoa tem informação. Falta de informação, com certeza, não é. E a pessoa está ciente, eu acho que pelo menos na primeira vez, depois tudo bem, que aí se viciar, se a nicotina viciar, aí acaba sendo um problema já de dependência, né? Mas antes disso, se a pessoa tendo acesso a essa informação, sabendo que ela vai ingerir tudo isso que ela vai ingerir, ainda assim é mais forte, será o hábito, o comportamento? Com certeza. E a nicotina, que é a grande substância, ela é rápida no gatilho, como eu costumo dizer. Ela é rápida. E ela dá uma sensação de prazer. Ela cria dependência em quanto tempo, mais ou menos? Olha, ela invade a corrente sanguínea em meia hora. Em meia hora, certo? Então, se a gente pensar que ela dá uma sensação de prazer quase que imediata, entendeu? Então, é isso que acaba promovendo toda essa dependência. E depois, para você se livrar disso, é muito difícil, por mais que você saiba de todos os prejuízos à saúde que o cigarro pode causar. O prazer que a pessoa tem é o quê? Um relaxamento? Todo tipo de prazer. Porque você vê que o tabagista, ele acha que o cigarro é o seu companheiro, ele dá o relaxamento, ele dá o prazer, ele dá, às vezes no trabalho, ele às vezes não consegue se concentrar se ele não estiver fumando. Entendeu? Às vezes ele nem precisa estar fumando. Ele tem que acender o cigarro, colocar o cigarro no cinzeiro e aquela fumaça ajuda ele a trabalhar. Entendeu? Então, é tudo isso que a gente acaba trabalhando nesse tratamento. Todos esses hábitos. Quer dizer, vocês fazem um tratamento no CEMEG, que eu vou pedir para que você explique daqui a pouquinho, até antes, para a gente aprofundar um pouquinho melhor. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria também a opinião da Cristina nisso, mas eu queria que você falasse, então, das outras formas de a gente consumir nicotina. Quer dizer, se não é pelo cigarro, é pelo quê? Até porque a gente pode citar o narguilé e entrar aí na regulamentação. Tabagismo passivo, como ela já abordou. O tabagismo passivo, se a gente for considerar, o tabagista é aquele que fumou 5 maços de cigarro ou mais de 100 cigarros e ainda fuma. Então, é considerado paciente tabagista. Isso na vida, né? Na a pessoa vida. fumou 5 maços. Tá? E vamos considerar o tabagismo como uma doença, F17. De acordo com o Código Internacional de Doenças, ele é F17. Ok. Certo? O tabagista passivo é aquele que nunca pôs um cigarro na boca, mas ele convive com o indivíduo tabagista o tempo todo. Entende? E ele está sujeito a ter essas doenças também.
em menor proporção, mas a longo prazo, na mesma proporção, sem ter colocado um cigarro na boca. Então, são as crianças, em termos de porcentagem, as mulheres nessa porcentagem são maiores do tabagismo passivo. Então, elas podem sofrer as mesmas consequências que um tabagista. Mas o que eu queria perguntar... Ela abordou também o narguilé. Então, são essas outras também. formas. Porque tem gente que fuma cachimbo, charuto, tudo isso é tabagismo. O narguilé também... Tudo isso é tabagismo. Narguilé também. E narguilé tem nicotina. Não tem regulamentação, Cris? Infelizmente, a gente não tem uma regulamentação tão física. Claro que também, ele também é um derivado, é fumígero, então ele também entra nas mesmas questões, não pode usar da mesma maneira, mas tem uma coisa meio ritualística. Hoje os jovens, né, eles estão iniciando por isso, porque é uma crença que aquela água vai filtrar e não faz tanto problema. Então é uma crença, é uma lenda urbana quase, não faz mal do mesmo jeito, né? Exatamente. Mas é um iniciador, a pessoa começa com aquilo e depois vai para o cigarro, porque ele vai ficar viciado, né? Então, não tem muito Então vamos aproveitar para esclarecer bem. O narguilé, então, também tem esse tipo de problema. Também é considerado. Tem muita gente que chega assim e fala para mim, fala assim, doutora, eu não vou fumar cigarro, eu vou fumar o narguilé ou o cigarro eletrônico. Posso? Não pode. Não pode. Nem o eletrônico? Não, nem o eletrônico. E principalmente porque o eletrônico, ele tem aquelas pastilhinhas, você usa a pastilhinha que tem sabor. Ele é um equipamento, vamos deixar claro, para quem não conhece, eu também não conheço, então estou de leigo nessa história, estou perguntando. Ele é um equipamento, é um cigarro eletrônico. Você coloca o quê? Uma pastilha? Não, você tem o sabor. Certo. É o saborzinho. Você troca ótimo. O sabor do cigarro. Você pode pôr chocolate, menta, Mas a gente não aconselha, não. Se você está tentando... Mas aí a pessoa ingere substância, ingere fumaça também? Sim, não é que ele ingere, porque ele solta uma fumacinha. Ele solta uma fumaça? Ele solta uma fumacinha, entendeu? Então, mas assim, no tratamento, a gente não apoia esse tipo de coisa, muito menos no narguilé. Mas ele tem ingestão de substância ou não? Só para a gente deixar bem claro. Tem no eletrônico também. De substância. Não, e lembrar que ele não é regulamentado no Brasil. As pessoas compram tudo isso, mas de março. As pessoas compram de forma pirata, né? Assim, tem muito uso, mas assim, a Anvisa não regulamentou e, na verdade, é um produto que não poderia ser vendido. Ele é um produto também. Fora da lei, É um produto, então um produto que vem. Na Europa é muito usado, em alguns países é muito usado, mas ele não tem ainda aprovação da Anvisa, até porque é controverso qual é esse poder, qual é essa, né, o que causa. Se tem filtro, se não tem filtro. Então, porque tem várias marcas, né? Então, assim, não é um produto que a Anvisa aprova também. As vigilâncias não aprovam. A gente vai fazer uma pausa aqui, eu vou chamar um intervalo. Na volta a gente vai falar, então, melhor do CEMEG, até aprofundar um pouquinho nessa história de cigarro eletrônico. Afinal, tem substância, não tem? Quanto mal faz? Porque as pessoas perguntam, né? As pessoas realmente têm muita dúvida. A gente vai fazer uma pequena pausa, então. Na volta a gente continua esse bate-papo. A gente volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br.
Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando então sobre tabagismo, com a Eliane Conceição Martins de Carvalho, que é coordenadora do Centro de Tratamento de Tabagismo do CEMEG, e com a Cristina Magna Bosco, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde. Eliane, como é que funciona o CEMEG e essa questão do tratamento que é feito lá? Bom, o tratamento do CEMEG a gente faz já há alguns anos, certo? Eu estou nesse trabalho desde 2012, certo? Então, esse tratamento ele é feito em 7 semanas, certo? A gente faz um acolhimento nas 2 primeiras semanas, certo. Coloca as condições para você fazer esse tratamento e, a partir daí, a gente começa com palestras, conversas, quebra de hábitos, que é o nosso principal trabalho. A pessoa fica internada ou não? Não, é ambulatorial. A gente se encontra uma vez na semana, certo? No CEMEG, no caso, são as quartas-feiras, a partir das 13 horas, tá? É uma atividade em grupo. Durante 7 semanas. Durante as 7 semanas, o mesmo grupo, certo? E aí, eles vão fazer uma anamnese individual, certo? Aí eu vou avaliar individualmente cada um. Só vamos explicar o termo técnico, anamnese? É uma história de vida. História de vida, história física, né? Do corpo da pessoa. Muita gente já conhece, né? Quando as pessoas se apresentam, contam o que estão passando. Faz a identificação e faz a história tabágica. Né? Quando começou a fumar, quanto fumam por dia, qual é o nível de dependência, né? Então, a gente faz toda essa avaliação do paciente e para ver se ele vai se submeter a um tratamento só terapêutico ou um tratamento medicamentoso também. Nosso grupo não tem uma função como punitiva. É que se identifica isso? Quando precisa de um, quando precisa do outro? Quando dá só na terapia ou com remédio? Então, muitos pacientes, às vezes, eles já chegam sem fumar. Eles vêm para um apoio, porque eles estão querendo voltar, entendeu? Então, muitas vezes isso. Então, esse paciente que precisa só de apoio não precisa de remédio, certo? Às vezes, eles são pessoas cardiopatas, que tiveram infartos, são pessoas neuropatas que convulsionaram, e outras pessoas, por exemplo, que já tomam muitos psicotrópicos. Aí eu já fico um pouco, assim, eu tento mais conduzir com a terapia. Né, com o grupo terapêutico. E sempre lembrando que o grupo do CEMEG é um grupo de apoio, né? Então não é um grupo punitivo, você não vai ser punido porque você fuma. Você encontrar ajuda, respaldo. Você vem para ajuda, exatamente. E as pessoas que procuram lá, normalmente elas vão de livre e espontânea vontade ou tem alguém que leva, que obriga? Então, na verdade, tem vários que vêm de livre e espontânea vontade, outros são indicados por amigos, outros são indicados por médicos e por familiares, né? Mas assim, eu sempre coloco no meu grupo que para você ter um sucesso, você precisa querer parar de fumar. E tem que ser... A gente está lá para ajudar, entende? Então, você precisa querer. Se a minha mãe que quer que eu pare de fumar, então ela foi lá, me inscreveu, me levou até o grupo, pode ser que eu consiga ou não. Agora, quando eu quero, eu estou disposto e proposto a parar de fumar, eu vou conseguir. Muita gente diz assim, que às vezes a pessoa não larga o cigarro porque ela não quer. A gente explicou que é uma doença, que é uma dependência. E aí, quando a pessoa acha que ela não larga o cigarro porque ela não quer, às vezes ela fica mal vista, né? As pessoas acham, aquela pessoa não tem força de vontade. Só a força de vontade basta, então, com essa parte da terapia. Ajuda você disse que há remédios e há casos em que se trata só com a terapia. Isso. A pessoa, se ela realmente tiver uma força de vontade muito grande, ela consegue parar. Ela consegue. Porque, veja bem, ela entra numa fissura muito grande quando ela está parando de fumar. Então, porque, por exemplo, a nicotina, ela leva 2 horas no organismo. Depois, o nível de nicotina no sangue começa a cair. É quando a pessoa começa a ter aquela fissura porque ela quer voltar a fumar, certo? Então, são 2 horas. Então, aí a gente orienta. Inclusive, eu trouxe o kit fissura. A gente orienta para usar o kit fissura, né? Que o kit fissura a gente fornece uma amostra de kit fissura e depois cada um monta como quiser. Como é que seria esse kit? Um padrão? Um kit fissura a gente coloca semente de abóbora, chiclete, cravo, canela, maçã desidratada. Isso para ela mastigar? Mastigar no momento que ela tem a fissura. Que a fissura, pelo cigarro, dura exatamente, contados no relógio, 5 minutos. Ah, é? Então, se ela conseguir vencer esses 5 minutos,
com o kit fissura, e com água, ou mesmo se distraindo, fazendo um trabalho manual, ou pintando a parede, ou lendo, ela consegue... Quer dizer, tirar a 5 atenção minutos. daquilo que está Exatamente. acorroendo, né? Exatamente. Até porque fumar é um hábito oral, então se você substituir por outra Exatamente. coisa... Você vê que vários pacientes, eles têm hábitos desde que levantam da cama. Então, eles levantam, tomam um café velho, que a gente diz, que é o café de ontem, já acende o cigarro enquanto ferve a água para fazer o café novo, né? Depois que vão fazer higiene pessoal. Então, existem vários hábitos. Então, o paciente... E a gente tenta fazer com que eles tomem consciência disso e aí vão quebrando esses hábitos. Até mesmo tirando o café, entende? Ou mudando para o café descafeinado. Então, porque o café e o cigarro andam juntas. Então, a gente tenta quebrar isso, ou pôr um leite no café, de repente, entendeu? Então, a gente vai trabalhando um a um e vai dando umas dicas. E o que é legal do grupo é que vários pacientes dão sugestões para outros Eles pacientes. colaboram entre si, É né? muito legal isso. Aí é bastante... Como é que faz para procurar quem está assistindo agora ao Câmara em Pauta? De repente quer procurar o CEMEG, como é que faz? Além do CEMEG, todas as unidades, há uma proposta que Nas UBSs do município? que todas as UBSs trabalhem com isso. Tá? Então, hoje, Mas já existem acontece várias, isso? Algumas UBSs já começaram a fazer os grupos terapêuticos e outras UBSs estão com proposta de começar até o final do ano, certo? Então, porque você tem que ter uma equipe mínima, né? Então, e tem que ter um espaço mínimo. E se a pessoa for procurar hoje numa UBS e não tiver o serviço, o que A ela UBS pode fazer? vai saber te informar qual UBS está fazendo. Tá? Perfeito. O CEMEG... Então, o caminho primeiro para se procurar é a unidade básica de saúde mais perto de casa, para fazer esse tipo de tratamento. Se já tiver grupo terapêutico lá, ótimo. Se não, eles vão falar, olha, a gente ainda não começou, mas o UBS tal tem. E o CEMEG também está à disposição. Perfeito. Quer deixar um contato do CEMEG, pelo menos? Então, Que eu acho que é o lá o central, agendamento não é feito por telefone, né? Mas a pessoa pode se informar e pode ir até lá. O telefone de lá é o 2472-5490. E o endereço? Então, vamos repetir. 2472... 5490. 5490 e o endereço, então, já que você disse que as pessoas Rua podem Dona se Antônia, dirigir. 965. Rua? Dona Antônia, Dona Antônia 965, no Gopouva. Ok, aí você pode procurar o CEMEG se Isso, achar que se deve ir informar até lá melhor, pessoalmente. com certeza. Antes da gente falar da troca de hábito, eu quero ver a Cris. Cris, tem aqui um outro dado que eu queria comentar com você. São Paulo, segundo lugar no percentual de fumantes do Brasil. Um estudo feito com capitais no ano passado, tá? 14,1%, atrás de Porto Alegre com 16,4%. Você acha que aqui a fiscalização ela é mais dura e por isso as pessoas têm diminuído mais o hábito de fumar, apesar de ainda terem esses exponenciais aqui, números? Lembrar que a nossa fiscalização, é claro, ela é mais voltada não tanto para o fumante, mas para o não fumante, né? Para o fumante passivo. A gente está protegendo quem não fuma. Mas é claro que quanto mais você dificultar o acesso, né? As pessoas ficam com preguiça. Às vezes está chovendo, está frio, eu vou lá fora fumar. Quem sabe passar os 5 minutos, né? Eu passo os 5 minutos, eu vou ficar aqui dentro, que está mais quentinho. Então, assim, é claro que tudo isso, né? O hábito de fumar, né? Inclusive nas repartições públicas, né? Havia esse hábito, a pessoa nos colégios, né? Então, assim, tudo isso vai fechando com que você dificulte. Então, é claro que são medidas que ao longo do tempo elas vão fazer com que diminua. E lembrando que assim, a grande questão também do jovem é que o marketing todo do cigarro ele é voltado, né? Sempre foi voltado para a juventude. Mesmo hoje que tem uma restrição em relação às questões, né, de publicidade, de patrocínio de eventos esportivos, ainda há alguma associação na questão de você fumar e ser uma coisa legal, ser uma coisa, né, descolada, né? Então é importante também que na verdade as agências regulatórias, né, como as vigilâncias, trabalhem também com essa questão da informação de que fumar, na verdade, né, é um grande malefício para a saúde, é um malefício a longo prazo, né? O jovem que inicia, às vezes ele não consegue ter essa noção que daqui a 10, 15 anos ele vai ter todos esses malefícios, né? Então, a ação da vigilância é exatamente também ajudar nessa questão da publicidade, né? Porto Alegre sempre foi uma cidade em que teve um grande número de fumantes, né? Se for ver nas Américas, por exemplo, o Chile é o país em que tem o maior número de fumantes, né? É uma questão talvez cultural, talvez de não ter tantas medidas regulatórias, né? Então, os estados do Sul sempre tiveram esse histórico de ter o maior número de fumantes. Mas o estado de São Paulo, até pelas suas ações, há
médio e longo prazo isso vai mudando, né? Já tem mudado, mas é também uma ação que principalmente a gente tem que atuar que não tenhamos novos fumantes, que é o que a indústria de cigarro quer, né? Cada vez tenham novos, porque os antigos vão morrendo, né? Sim, ou, né, pelos malefícios ou pela própria E por isso idade. se fazia tanto comercial de televisão, né? Tanta propaganda e dava muito certo. E aí depois com a proibição acho que diminuiu bastante. Você acha que a ideia então é dificultar a vida do fumante? De repente Exatamente. deixando o cigarro caro pra caramba, colocando um monte de imposto? Exatamente. Essas são as medidas governamentais que têm sido feitas, né? Houve uma conferência de saúde e houve uma assinatura, né, da Convenção Quadro de Combate ao Tabagismo. O Brasil foi um dos primeiros signatários, já fazem 13 anos que isso aconteceu. E entre as questões que estavam essa questão da publicidade, da questão de evitar que os mais jovens comecem a fumar, a questão de restrição de espaços, a questão da própria indústria fumígera, né, que é quem faz o próprio cigarro. Porque há também uma questão que as pessoas falam, se você parar de fabricar cigarro, vai ter desemprego no campo, porque quem produz o fumo vai ficar desempregado. E isso também é um mito, né? Porque essa cultura, na verdade, é uma cultura que acaba também sendo exploratória. Então, também tem várias normatizações até para substituir essas monoculturas de fumo por algo que dê mais lucro para esse povo que está vivendo ali, né, para a questão rural, né? E é um pensamento mesquinho, né? Vem da mesma linha daqueles que acham que eu vou jogar o papel na rua porque senão eu tiro o serviço do agente de limpeza. Pelo amor de Deus, né? É um papel mesquinho demais. Eliane, vamos falar então da troca de hábito. A pessoa que de repente para de fumar, está tentando, você disse que tem aí as coisas para mascar, mas tem gente que troca por comida, né? Começa a consumir mais comida, até porque o paladar melhora, dizem, né? Depois que a pessoa para de fumar. E aí a pessoa... Então, olfato e paladar. E aí a pessoa tende a engordar também, né? Como é que você pode explicar essa troca de hábito? Ela realmente é comum? É comum e assim, no nosso grupo a gente tem uma nutricionista que a gente, desde o início, a gente começa essa orientação. Importante. Né? Então, ela faz uma abordagem da alimentação. O kit fissura, a gente coloca nada que engorde, a gente coloca um chicletinho Trident, né? A gente coloca a canela, o cravo, nada que engorde. E ela orienta. Além disso, ela vai orientar a caminhada, os exercícios, porque o fôlego começa a melhorar quando você para de fumar. Então, a gente trabalha por aí também. A gente vai estimulando a atividade física, né? Então, é bem legal. Aí, porém, nesse primeiro início, o objetivo primeiro é parar de fumar. Então, ela sempre coloca isso, a nossa nutricionista. O primeiro objetivo é parar de fumar. Vamos tentar não engordar. Certo? Mas a meta principal se engordar, é parar. Aí a gente vai ter que fazer inscrição no grupo de obesidade. Aí vai de um para o outro. Né? Mas é importante ter a orientação, né? Já que tem uma nutricionista, ela já orienta. Só uma coisa pro exercício também, acho que eu não importante. coloquei, que é o seguinte... Duas coisas. Uma primeira que depois a gente continua, depois do tratamento das 7 semanas, a gente faz uma avaliação, um acompanhamento quinzenal e depois mensal durante 1 ano desse paciente, tá? Esse acompanhamento como é feito? A pessoa vai até lá em grupo também? Em grupo, a gente já tem as datas pré-agendadas e aí eles, assim, porque assim, logo de imediato no tratamento, a gente tem 60% de parada, 60% de sucesso. Porém, ao final de 1 ano, nota-se que isso cai para 35%, 40%. Entendeu? Então, por isso que a gente a pessoa faz... tem a tal da recaída. A recaída, exatamente. Que é terrível, né? Bom, terrível, mas pode ser reescrever e a gente começa tudo de novo. E reverter de novo não tem problema. O importante é tratar. Pra gente caminhar ao final do programa, eu queria que você falasse, depois que a pessoa para de fumar, aquelas lesões que ela teve no pulmão ou as doenças que ela teve, ela consegue reverter, pelo menos as que não são incuráveis, né? Que um câncer é complicado. Claro, dá para reverter, dá para curar, mas é uma doença mais grave. Mas aquelas mais simples ou mais comuns, dá para ela reverter? Em 5 anos, o organismo dela funciona como um paciente que nunca fumou. Em 5 anos? 5 anos, sem fumar. E sem se testar. Eu só queria acrescentar que fumar quase emagrece, porque você vira caveira. Então não vão por aí. Teve gente, viu, Cristina, que falou que pegar dengue também era bom, porque emagrecia, né? Quando a gente fala da dengue. Então não é caveira. Bom, pra gente fechar o programa, vou pedir as considerações finais. Queria só deixar um dado aqui que é importante também, alarmante. O cigarro é o único produto legalmente comercializado que mata 50% dos seus consumidores. Terrível. Em média, um tabagista perde 20 anos de vida. Gente, viver 20 anos a menos, pelo amor de Deus. E pode
pode ser o fator de risco aí para mais de 50 doenças que você colocou aqui algumas, né, Eliane? Queria então que vocês fizessem as considerações finais e agradeço a participação nesse Câmara em Pauta de hoje, Eliane. Obrigado por ter vindo. Fique à vontade aí para a mensagem final. O tabagista ativo que quiser se tratar, nós estamos à disposição e ele precisa querer. É difícil, mas não é impossível. Então a gente está à disposição para ajudar. Esse é o nosso objetivo. Tomara que consiga ajudar bastante gente. E obrigado então, por ter convidado. Imagina, a gente que agradece. Aproveite e procure então o CEMEG, deixamos aqui o endereço e um telefone, ou então procure a sua UBS mais perto de casa, já que há o tratamento agora aqui na cidade de Guarulhos. Cristina, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao Câmara em Pauta. Considerações finais, por favor. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. E é isso, a ação da vigilância, essa ação regulatória, essa ação de realmente impedir e diminuir cada vez mais o acesso, né? Então, às vezes as pessoas reclamam, né, que está perdendo a liberdade individual, mas que liberdade individual é essa se você não pensa no outro também, né? Bem individualista e não individual, né? Porque você fumar um cigarro na frente de outra pessoa, você não está preservando a sua liberdade individual, mas sim você está sendo individualista, porque você está, né, causando doenças numa pessoa que de repente não tem nada a ver. A mesma coisa a questão dos impostos e de estar muito caro. Muito caro porque tentar evitar. Então, a gente está sempre aberto para receber as fiscalizações. Alguma outra medida que você acha que dá para adotar para ainda evitar que jovem entre nessa do cigarro? É só informação, né? Essa é a principal questão. Ser divulgado, porque a pessoa, como eu falei, né? É só ao longo do tempo que ela vai perceber os malefícios do cigarro. Então, a gente tem que começar a informar sempre e falar que realmente não é uma coisa, e tirar o glamour, né? Se a gente tirar o glamour, lembrando que é simplesmente nos países subdesenvolvidos que tem aumentado a questão do cigarro, né? Então, tá um motivo para isso também, né? E a gente espera, então, que o Câmara em Pauta de hoje tenha cumprido, pelo menos, parte dessa questão da informação, né, para que as pessoas possam entender um pouco melhor como funciona e a tudo que você está exposto assim que começa a fumar. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Lembrando a você que o Câmara em Pauta vai ao ar toda sexta-feira, logo após o Jornal da Câmara, com transmissão do canal 7 pela NET Digital aqui na cidade de Guarulhos. Para quem está aqui pode ver pela televisão, também com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigado, então. Nos encontramos numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.